Deixa eu ajeitar aqui, pegar um ângulo melhor. Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Aqui quem está falando é o pastor Narciso Lúcio, mais uma vez. E a gente está aqui para dar continuidade à nossa saga das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo, a terceira igreja, já falamos de Éfeso, falamos de Esmirna e hoje nós vamos falar de Pérgamo. Bom dia, Mylon, Deus te abençoe. Primeiramente eu quero agradecer aqui a todos que já estão aí, Pai do Senhor, estão entrando aí na live para aprender um pouquinho. E eu quero convidar você para hoje, 19h30, estar conosco ali no Templo Central, nosso templo sede da Assembleia de Deus Avivamento na Palavra. Hoje nós estaremos transmitindo um culto de ensino abençoado e iremos explorar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Viu? Nós iremos trabalhar a primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios e eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele há de nos abençoar grandemente. O pessoal que está entrando na live aí, eu peço por favor, compartilhe, irmão, a live. Eu tenho um texto muito abençoado para trabalhar aqui e eu tenho certeza que vai abençoar a vida dos irmãos que vão estar nos ouvindo nessa manhã abençoada, certo? Nós vamos trabalhar a igreja de Pérgamo e eu peço que você compartilhe aí. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, irmão Milo, irmã Esther, Evangelista, Tereza, todos os irmãos que estão entrando aí. William, sempre é bom também falar contigo. Deus possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos lá. A igreja de Pérgamo, ela fica situada na atual Bergana, na Turquia. E Pérgamo, ela figurou como capital da Ásia por cerca de 250 anos. Uma cidade que significa fortaleza, foi estabelecida a 300 metros de altura e foi uma cidade muito importante no contexto da Ásia Menor e no contexto principalmente do culto ao imperador. Foi a primeira cidade em 29 a.C. ser a primeira cidade da Ásia a construir um templo para um culto ao imperador Augusto. E também essa cidade era uma cidade importante na questão da literatura, porque Pérgamo tinha uma biblioteca com cerca de 200 mil rolos. A biblioteca de Pérgamo continha 200 mil rolos e só pedia para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, onde Alexandre o Grande tinha cerca de 1 milhão de rolos, porque ele queria dentro dessa biblioteca uma cópia existente de cada rolo do mundo. Então Pérgamo tinha uma questão de literatura muito importante, uma cidade que se situou, como eu disse, a 300 metros de altura numa montanha e serviu de fortaleza como capital. Por essa situação estratégica de estar situada entre uma montanha e de difícil acesso, ela conseguiu ser capital cerca de 250 anos na Ásia Menor. Como eu disse, no ano de 29 a.C. foi constituído o primeiro culto ao imperador. Primeiro culto ao imperador vivo, imperador Augusto, instituiu. Mas era muito comum também, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe o irmão Enoque, Deus abençoe sua vida, meu grande amigo, pastor lá de Marituba. É muito comum também nós vermos na cidade de Pérgamo templos a Zeus, Dionísio, Diana, Asclépio e o deus salvador Esculápio. Esculápio, o deus onde tinha cerca de 200 templos em toda a Ásia, só que tinha uma sede em Pérgamo, porque ele era conhecido como o Deus Salvador, o Deus das curas. E ele mantinha, digamos, cerca de 200 congregações em toda a Ásia, e o templo central de Esculápio ficava em Pérgamo. Até hoje nós temos uma influência, tanto que se você pegar um chaveiro da medicina ou da enfermagem, você vai ver uma serpente ali numa arte, aquilo ali é o símbolo de Esculápio. Isso era muito forte, muito promissor dentro de Pérgamo. Então Pérgamo conseguiu ter um embate muito forte contra o cristianismo, porque lá eles adoravam ao imperador. E o imperador romano, ele era considerado um deus, ele formou o culto a ele, levantou-se um templo a ele, e ali ele queria receber adoração e punir aqueles que não o adorassem.
Então é todo dentro desse contexto histórico, é todo desse contexto cultural, é todo dentro desse contexto geográfico que João escreve a carta aos irmãos da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo de número 2, do verso 12 ao verso de número 17, a gente vai falar acerca dessa igreja. Então vamos lá. No capítulo de número 2, no verso de número 12, você tem uma Bíblia aí, pregação expositiva, tá? Vamos aqui aprender sobre a igreja de Pérgamo. Abra sua Bíblia no capítulo 2, no verso 12, e João vai começar dizendo, olha, o anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ele começa com uma palavra muito interessante, de estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Parece que a palavra que vai ser transmitida a essa igreja não é uma palavra muito boa, não é uma palavra de consolo, mas parece que ser uma palavra de exortação, porque João já se apresenta e diz que aquele que tem a espada, uma espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que no contexto essa espada poderia ser um símbolo da justiça romana, poderia ser uma espada também da cavalaria, da espada da Trácia, que era uma espada da cavalaria, onde os soldados usavam essa espada num combate montado a cavalo, eles usavam essa espada. Muito obrigado por compartilhar, certo? Mas aqui João está transmitindo uma ideia de Isaías capítulo 11, versículo 4. Como eu disse nas outras igrejas, João é judeu. Então o pensamento intrínseco dele aqui na igreja é o pensamento teológico do Antigo Testamento. E Isaías capítulo 11, verso 4 diz assim, ó: mas com retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres com suas palavras, como se fosse um cajado, e ferirá a terra com o sopro de sua boca, e matará os ímpios. Então João está usando a figura dessa espada, não no contexto, pode ser sim, alguns autores vão dizer que pode ser o contexto de justiça romana, outros vão dizer que pode ser o contexto da espada dos cavaleiros da Trácia, outros podem ser que João está tentando transmitir um pensamento familiar do que ele está vivendo ali, do contexto, toda a apreensão que Roma está passando. Mas a ideia principal, onde os melhores autores que trabalham o Apocalipse vão trazer, é que João transmite que o verdadeiro juiz, o verdadeiro Senhor exaltado, aquele que pune, não são os imperadores romanos, não são os soldados romanos, mas é o Cristo. Então João vai apresentar aqui na igreja de Pérgamo o Cristo já com uma espada. E essa espada, pegando um texto de Isaías 11:4 que eu acabei de ler, diz que esse Cristo, ele vem fazer justiça. Então que não é para se esperar que os crentes de Pérgamo não esperem uma justiça terrena ou uma justiça do imperador romano, mas que eles esperem uma justiça do Senhor Jesus, que é o verdadeiro juiz, o Cristo exaltado, que vem punir e exortar aqueles que estão fora do seu preceito. Ainda no capítulo 2, no verso de número 13, preste atenção, ele diz assim, ó, capítulo 2, verso 13, conheço o lugar em que habitas. Irmão, esse conheço, como eu disse na igreja passada, na igreja de Esmirna, não é um conheço intuitivo. Esse conheço, ele é um conheço de alguém que é onisciente. Porque quem está falando aqui já é um Cristo exaltado. Então Jesus, quando ele fala conheço, ele fala de um conheço com propriedade. Ele conhece o testemunho fiel, ele conhece a perseverança debaixo da perseguição que os crentes estão passando aqui, você vai já entender por quê. Ele conhece todo o contexto. Dentro do versículo de número 13, ele diz, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel que foi morto. Segundo a tradição, Antipas foi morto dentro de um touro de bronze. A perseguição se agravou tanto, o culto ao imperador se tornou um culto singular dentro dessa cidade. Então tudo que era contrário ao culto imperador era punido, e punido das piores formas possíveis. Então o que acontece? Jesus está falando para os crentes, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão passando por perseguição, eu sei que o imperador está colocando um cerco, eu conheço verdadeiramente o testemunho, a perseverança, porque aqui está o trono de Satanás. Você vai já entender o que é esse trono de Satanás. Ele disse, até Antipas, a minha fiel testemunha, Antipas, por se tornar fiel, por se considerar fiel e por se permanecer fiel, foi morto dentro de um touro de bronze, por causa que Roma não tolerava cultos a Cristo, mas sim culto ao imperador vivo, ao
Augusto César. E no capítulo de número 13, quem está falando aqui não é o Cristo terreno. Quem está falando aqui é o Cristo exaltado. O Cristo exaltado aparece no versículo de número 13 da carta a Pérgamo e diz assim: olha, eu conheço. Eu sei que vocês estão vivendo num mundo pagão. Eu sei o testemunho que vocês, os crentes fiéis, mesmo em meio a tudo isso, estão tendo para comigo. Eu sei que pessoas como Antipas, crentes verdadeiros, foram mortos de forma truculenta. E o Senhor Jesus continua no verso 13 dizendo: olha, além de tudo isso, meu irmão, olha esse texto. Dentro dessa cidade ainda tem um trono de Satanás. Você está entendendo isso? Há várias teorias, mas a mais aceita desse culto de Satanás seria o culto ao imperador. Inclusive João vai dizer que é onde Satanás habita. Isso ficou tão grande porque o imperador, ele adquiriu esse culto a si, e ele queria que esse culto fosse feito a ele ainda vivo, e que prestasse culto como se ele fosse uma divindade ainda vivo. Agora a gente vai pegar aqui os pontos fracos dessa igreja. Preste atenção. Capítulo 2, verso 14 e verso 15. No capítulo 2, no verso 14 e no verso 15, o apóstolo João diz o seguinte, preste atenção: todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Gente, preste atenção, por favor. A doutrina de Balaão e a doutrina está ligada totalmente à doutrina dos nicolaítas. Dentro desse contexto aqui, Balaão prostituiu o dom, certo? E os nicolaítas estavam participando de cultos ecumênicos, pragmáticos, pluralistas e sincretistas. O João está fazendo uma analogia com o que Balaão fez lá no Antigo Testamento, pegando o dom que o Senhor deu e prostituindo esse dom, e dizendo para os nicolaítas, para os crentes daqui de Pérgamo, daqueles que estão envergonhando o nome do Senhor, que eles são seguidores de Balaão, que estão fazendo tudo aquilo que o culto, por exemplo, porque ele fala de culto sacrificado, de comida sacrificada a ídolo, porque o culto ao imperador tinha comida sacrificada ao ídolo. Porque ele fala de contextos no verso 14, de doutrinas de Balaão, porque o culto ao imperador estava prostituindo a religião em Israel. Porque João no verso 14 diz que eles praticavam prostituição. Porque da mesma forma que Balaão lá no Antigo Testamento prostituiu o dom de Deus, os crentes aqui estão prostituindo o culto ao Senhor. Foi diferente da igreja de Éfeso, que combateu isso. Pérgamo, sim, alguns crentes tinham permanecido fiel, como o contexto diz, como o texto está dizendo, vamos ser fiel ao texto. Mas os irmãos de Éfeso, apesar de serem fiéis, eles toleraram muita coisa. Os crentes de Éfeso combateram essas práticas, mas os crentes de Pérgamo, não. Vamos ficar na nossa aqui. Tem algum momento da nossa caminhada cristã, eu peço que você preste atenção nisso, que isso é importante, que a gente não vai precisar só ficar de boca fechada. A gente vai ter que ser um apologeta, a gente vai ter que defender a nossa fé, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que defender o evangelho, mas para isso eu preciso estar manuseando isso aqui bem. Agora preste atenção no que acontece no verso de número 15. Outro se também tu tens da mesma forma que sustenta a doutrina dos nicolaítas. Tem dois problemas muito grandes aqui. Tem povo adquirindo a doutrina de Balaão e os nicolaítas estão seguindo o mesmo passo. Ou seja, é mais viável me envolver com as coisas do imperador, com o culto a César, do que eu ser fiel e uma testemunha fiel ao Senhor Jesus. Aí no verso de número 16, ele diz, portanto, te arrepende, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Gente, esse verso aqui é um verso de juízo, porque o Cristo aqui ele já é um Cristo ressurreto. E você pode observar que a solução para a igreja de Pérgamo é a mesma de Éfeso. O Senhor fala, não tem segredo. E a solução da igreja de Éfeso, de Pérgamo, é a mesma para a nossa geração hoje. Da mesma forma que o Senhor falou para Pérgamo, te arrepende. Da mesma forma que ele disse para Éfeso, te arrepende, senão eu virei contra ti.
A mesma coisa ele diz para Pérgamo: olha, te arrepende ou eu virei contra ti. A mesma coisa ele diz para nós essa manhã. Nós que estamos errantes, andando por caminhos tortuosos, ou fazendo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós nessa manhã é: olha, te arrepende. Viu? Os crentes estavam esquecendo de lutar contra os inimigos e estavam esquecendo suas condutas anteriores, estavam esquecendo o seu passado com Cristo, estavam esquecendo os preceitos da Bíblia Sagrada, estavam esquecendo o que os apóstolos ensinaram, estavam vivendo práticas romanas, práticas de cultos pagãos. E o Senhor Jesus aparece com uma palavra de juízo, dizendo que se não se arrepender, ele vinha com justiça. E ele diz que ele não vem, irmão, com graça. Ele vem com uma espada. Ele vem com uma espada de juízo. Ele vem com uma espada terrível. Ele vem com uma ira que está guardada há muito tempo. Isso me preocupa muito, porque o verso 16 diz que Jesus está preparando uma grande ira para aqueles que ainda não se renderam aos seus pés, ou para aqueles que dizem ser da casa do Senhor, mas ainda não são. Preste atenção. Capítulo 4, em versículo 9 do Evangelho de Marcos, Marcos diz assim, ó: e acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Que no grego é obedeça. Ouvir é obedecer. Se eu ouvir, eu obedecer, eu me arrependo. Assim eu me torno um vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu ouvir e obedecer, eu me arrependo. Se eu me arrepender, eu me torno vencedor. Não há vencedor sem arrependimento. Existem duas palavras para arrependimento na língua grega. Existe a palavra metanoia, que é mudança de caráter, mudança de atitude. Mas existe a palavra que o autor Hebreus usa, metaneu, que é chorar, remorso, se arrepender com remorso, mas não ter mudança. Diferente do arrependimento de João Batista, que é a mudança de atitude, que é a mudança do caráter. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, não basta só ouvir, tem que ouvir, tem que obedecer. Se eu obedecer, automaticamente vai haver metanoia, vai haver arrependimento. Certo? E aqui no texto ainda, no verso de número 16, 17, há duas promessas. Ele fala de um maná, nós já estamos terminando. Ele fala de um maná e de uma pedra branca. Há duas teorias sobre o maná. Uma é do Salmo 78, verso de número 25, onde o salmista Davi diz que o pão que os anjos comeram foi o pão que Deus deu ao seu povo. Mas há uma teoria que Jeremias, após a destruição do templo, em 586, por Nabucodonosor, escondeu uma porção do maná, e essa porção do maná vai ser entregue àqueles que obedecerem, e uma pedrinha branca também vai ser entregue, como diz o texto. O texto diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, você já sabe que para ser vencedor tem que ouvir, obedecer, e aí vai ter arrependimento. A esse que ouviu, que obedeceu e que se arrependeu, ele vai ganhar uma porção do maná, que seria essa porção desse pão dos anjos, que Jeremias, após a destruição do templo, guardou, Deus preservou e vai dar ao seu povo. E uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca poderia ser, preste atenção, Urim, Tumim, a pedra de um tribunal, pedras como um bilhete, um amuleto de proteção, ou pedras que os gladiadores usavam ali nesse contexto de Roma. O texto é bem claro: darei um maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra branca é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém? Preste atenção que eu estou terminando. O resumo de tudo isso aqui, que tanto o maná como a pedra branca não são promessas para agora. Não são promessas materiais ou promessas físicas. Está falando de promessas messiânicas. Está falando de promessas escatológicas. Tudo vai se resumir, irmão, às vezes a gente pensa que nós vamos receber de Deus algo aqui, ainda que o
o complemento maior, a palavra plenitude maior que Deus tem para nos entregar, nós iremos receber aqui. Não, mas quando João fala no verso 17, que nós iremos receber uma porção do maná e uma pedra branca com um novo nome que só sabe aquele que conhece, aquele que recebe, desculpe, ele está falando de uma promessa escatológica. Ele está relacionando a festa escatológica do escatom, certo? Também falam de uma comida espiritual e do novo nome que Deus vai dar aos crentes. Se você pegar Isaías capítulo 62, deixa eu só abrir aqui para a gente complementar aqui. Isaías capítulo 62, aleluia, dá um glória a Jesus aí, você que está me ouvindo rapidinho. Versículo de número 2 diz assim, ó: as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. É essa promessa que João está dizendo aqui sobre essa pedra. O Senhor vai nos entregar uma pedra. Sobre essa pedra vai estar escrito: a justiça e todos os reis, a sua glória. Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Vai ser aquele dia que Deus vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E vai ser aquele dia que para os ímpios o Senhor falará assim, ó: eu não vos conheço. Então a igreja de Pérgamo, você já pode observar, foi uma igreja que sofreu, foi uma igreja que padeceu, foi uma igreja que passou por muitas lutas. O contexto é muito conturbado. Você já imaginou você estar num contexto onde você quer adorar a Cristo e o teu governante, o teu imperador, está obrigando você a adorar a Ele? Você já imaginou um homem usado por Deus, um apóstolo, aparecer em meio a toda essa conturbação, abrir a boca e dizer assim: olha, quem vai fazer justiça não é César. Quem vai fazer justiça não é a espada de César. Quem vai fazer justiça é a espada daquele que é o justo juiz, o Cristo Senhor. Aleluia. Quem vai fazer justiça é a espada daquele que tem todo o poder, conhecido como o Senhor dos Exércitos e o Deus que nunca perdeu uma batalha. E Ele vai dando os preceitos para como a gente possa alcançar esse maná, essa pedra com um novo nome. É interessante que aqui a promessa não se resume em carro, em apartamento, em coisas materiais, mas se resume a uma estadia eterna, se resume a viver com Cristo, se resume a receber um novo nome que a boca do Senhor falará. Isso é muito tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem tem uma vida aqui nessa terra e que tudo é resumido aqui, isso para ele não soa muito bem e nem empolga. Mas para quem tem a esperança de viver ao lado de Cristo na Nova Jerusalém, isso aqui é tudo, irmão. Deus estava falando a essa igreja: sejam fiéis. Eu sei que está difícil. Eu sei que a liderança dessa cidade, que o governo dessa cidade está lutando contra mim, está querendo que vocês tirem os preceitos. Gente, eu estou vendo Cristo falando para a nossa geração nessa carta. Hoje tudo gira contra o nosso favor. A mídia está contra nós, a internet está contra nós, algumas igrejas estão contra nós, a liderança desse país está contra nós. Tudo gira ao contrário. Deus está falando hoje para você, crente paraense, crente brasileiro, crente sul-americano, crente americano, crente europeu. O Senhor está falando: olha, eu sei que eu conheço o contexto que vocês se encontram. Eu sei o que vocês estão passando para me servir. Eu sei o que vocês estão passando para se manterem de pé, para serem fiéis àquilo que eu tenho deixado, à minha palavra, aos meus profetas, à minha mensagem. E a palavra do Senhor para nós é nessa manhã: permaneçam fiéis. Aleluia. Há uma palavra, irmãos. Há uma palavra. Há uma bênção de Deus para nós. Há um maná que o Senhor separou para nós comermos junto com Ele nas bodas do Cordeiro. Essa palavra é escatológica. Essa palavra é do escatom. Essa palavra não é para agora. Essa palavra é para quando a igreja se reunir com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor disse: sejam fiéis. Eu tenho um novo nome que eu vou entregar para vocês numa pedra. Você pode dar um glória a Jesus aí, irmão. Você pode agradecer ao Senhor, porque Deus disse assim: olha, escute, obedeçam, deixa que eu gere o arrependimento, porque o arrependimento não é uma obra do homem. A regeneração não é algo que eu e você podemos fazer. A justificação foi conquistada na cruz. A conversão não depende da gente, depende do Espírito Santo.
O Senhor está dizendo: eu só quero que vocês obedeçam. Está difícil servir a Deus aqui. Imagine o que é servir a Deus, irmão, em países muçulmanos. Imagine o que é servir a Deus em países extremistas. Imagine o que é servir a Deus onde não tens liberdade para falar de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus está falando nessa manhã. Preste atenção. Ainda que nós não estejamos nesse contexto que essa igreja estava, ainda que nós estejamos passando por nem pela metade do que eles sofreram, nós temos sim um contexto, irmão, de falsos mestres, nós temos um contexto de falso evangelho, nós temos um contexto de neopentecostalismo antibíblico, nós temos o liberalismo crescendo nessa nação, nós temos artistas gospel fazendo pacto ecumênico com pessoas que não temem a Deus, nós temos pessoas que têm envergonhado o nome do Senhor em rede nacional. Mas o Senhor Jesus está falando para os remanescentes nessa manhã: permaneçam fiel. O fiel eu chamarei de vencedor. O fiel comerá do meu maná. O fiel receberá um nome que será falado pela minha boca. Isaías capítulo 62, verso 2, eu vou ler novamente. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamado por um novo nome, assim diz o Senhor, e que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Se você está pensando que a tua promessa é casa, é carro, é coisa material, esquece isso, meu irmão. Foca em coisas maiores. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, Abraão estava pensando que Deus ia dar um pedaço de terra para ele. O Senhor estava falando para Abraão: eu vou te dar uma cidade incorruptível. Tu vais habitar numa cidade onde não tem dor, não tem fome, não tem sede, não tem sofrimento, não tem água, não tem selva, não tem cozampa, não tem aluguel. Vai ser ao meu lado. Não precisará de sol, porque eu, Senhor, estarei ali para iluminar aquela casa. Essa é a promessa que Deus fez à igreja de Pérgamo. A palavra é contemporânea, irmão. Falou para os crentes de lá. Os que foram salvos, escolhidos pelo Espírito Santo, entenderam essa mensagem. Entenderam o que o Senhor Jesus queria falar. E nessa manhã, Deus está usando a carta de Pérgamo para falar para você, que me segue aqui nas redes sociais, que tem se alimentado com as mensagens que Deus tem me dado. Eu tenho uma promessa na tua vida e ninguém pode tirar. Augusto César não pode tirar, os governantes não podem tirar, os falsos profetas não podem tirar, Satanás não pode tirar. Eu vos escolhi para que possamos sentar juntos na mesa do Rei. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Eu deixo essa mensagem aqui para você. Éfeso, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Nós iremos falar de Tiatira na próxima live. Deus possa abençoar pastor Enoque, todos os irmãos que estão aqui me ouvindo. Eu peço em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live, abençoe a vida de alguém. Deus quer falar com vidas através dessa live. Eu convido você para vir hoje, nosso culto de ensinamento. Eu tenho certeza que a glória do Senhor, ela vai se manifestar dentro daquela casa de oração, porque nós iremos pregar uma palavra verdadeira, uma palavra bíblica, uma palavra genuína. Ali nós não fazemos campanha, ali nós pregamos a palavra, irmão. É a palavra que tem poder. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Muito obrigado, pastor Enoque. Deus possa abençoar também sua vida, seu rebanho, aí na cidade de Marituba. Estaremos aí no sábado, numa grande festa, numa congregação em Marituba. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Um bom dia a todos. Abençoe.